nossa terceira parte do Evangelho de hoje, nós vamos entrar, nós estamos no capítulo 12, amai os vossos inimigos. Vamos ver o item 9, que já faz parte das instruções dos Espíritos, ou seja, aquelas mensagens psicografadas no século XIX que Kardec agregou a cada um dos capítulos do Evangelho, porque elas tinham alguma relação com o tema, né? E o tema é amai os vossos inimigos, e essa mensagem de hoje, que foi psicografada pelo espírito de Jules Olivier, em Paris, em 1862, ela fala sobre a vingança. Está diretamente ligada ao tema amai os vossos inimigos, né? Porque a vingança é exatamente a reação ignorante a uma ofensa, né? Assim, a uma ofensa ou a um prejuízo que alguém tenha me causado. Aí eu quero vingar, né? Então é a reação, digamos assim, talvez mais intensa da ignorância nesse aspecto do amai vossos inimigos, né? E Jules Olivier diz assim: a vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Então, aqui ele está falando sobre a vingança num aspecto físico, mas nós já estamos aqui nessa época nossa, né? A gente não tem mais duelo, né? A gente não tem mais assim, por exemplo, pelo menos em tese, né? Ou juridicamente considerando. Uma pessoa matou aqui um parente meu, eu vou lá e mato um parente dele, como acontecia, né, até alguns séculos atrás aqui no nosso próprio país. Isso, em princípio, nós não temos mais, né? Ou pelo menos é juridicamente passível de condenação, né? Mas nós temos que pensar também, pessoal, que nos aspectos mais sutis de todas essas máculas mentais, né? Então, por exemplo, quando a gente não gosta até de uma figura pública, vamos dizer, uma figura pública que lá aparece na televisão e começa a torcer para que as coisas deem errado para ele, não? Então se alegra, assim, uma alegria lá no fundinho, né? Que, tá vendo, bem que eu falei, né? Desse jeito que ele faz não ia dar certo, desse jeito que ele fala não ia dar certo. Isso é uma manifestação sutil de vingança, né? De querer. Por quê? Porque aquela outra. Eu estou falando de figuras públicas, assim, porque, sei lá, a pessoa foi eleita para um cargo, alguma coisa assim. Então a gente acha assim, não, fulano não merecia isso, não é que pode, né? Tá ali e tal. E aí surge uma coisa dentro da gente no sentido assim de querer que as coisas. Não é nem de querer, mas de se alegrar quando as coisas ali não dão muito certo, quando aquela pessoa faz uma coisa errada, quando fala alguma coisa imprópria, etc. Então a gente tem que atentar para isso, pessoal. Por quê? Porque, como nós temos dito aqui sempre no nosso Evangelho, o karma ele se gera em 3 níveis. Ele se gera no nível da ação, mas ele se gera também no nível da fala e no nível do pensamento, né? E o do pensamento é o mais sutil deles, né? Então, karma negativo e karma positivo também surgem nesse nível do pensamento, né? E esse é o nível mais sutil. Por ser mais sutil, é obviamente o mais difícil de ser observado. Então, muitas vezes, a gente não percebe, mas nós estamos lá num pedestal espiritual, achando que estamos assim, né, fazendo tudo de acordo, né, avançando bastante, mas nesse nível do pensamento, muitas vezes a gente ainda está se deixando levar por pensamentos e emoções perturbadoras, certo? Isso é claro? Bom, por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, aliás, esse aqui, ó, que os espíritos que podem ainda inspirá-la, a gente tem que ter cuidado com esse aspecto que eu estou falando da vingança sutil, porque ela é uma porta aberta para a obsessão também, né? Um obsessor que queira nos desequilibrar, ele vai ficar aguardando as oportunidades que nós vamos dar a ele, né? Onde essas brechinhas se abrem, né? Brechinhas ou brechonas, né? E ele pode ali, então, aí acalentar ainda mais, né? Acirrar ainda mais aquele nosso mau pensamento, aquele nosso mau hábito mental, né? E ele continua dizendo: portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita, né? Então veja que aqui ele já está falando de um nível mais sutil. Vibrar o coração, não é nem só a ação da vingança, mas a própria vibração negativa do coração, ou seja, do nosso mundo interno, né? Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo: perdoai aos vossos inimigos,
que é aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. Óbvio, né? Como é que eu posso me dizer cristão se eu não sigo os ensinamentos cristãos, né? Lembrando ainda aquilo que nós também já falamos aqui algumas vezes, que perdoar na sua origem grega, lá nos evangelhos que foram originalmente escritos em grego, significa se desligar, né? Então, quando eu perdoo o inimigo, ou quando eu perdoo aquele que me causa aversão, eu estou me desligando de um problema, eu estou me desfazendo de um problema, e estou tomando sobre mim o jugo de Jesus, que é leve e suave, né? Por quê? Porque esses sentimentos negativos fazem nos sentirmos pesados, né? Parece que a coisa fica arrastada, a gente tem mais dificuldade, eles causam reações físicas, inclusive de cansaço, né? Toda negatividade ela nos esgota. Então, perdoar é se desligar disso. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Aí eu volto na questão da vingança, do aspecto sutil da vingança, né? Às vezes a pessoa não tem coragem de se vingar fisicamente, tem medo, literalmente, para ser bem claro, né? Mas no pensamento fica torcendo para que alguém faça aquilo por ela. Né? Então isso aí pior ainda, porque aí nós assomamos à vingança uma outra deficiência espiritual grave, que é a covardia, né? Covardia também é uma coisa muito grave, né? Que, assim, grave que eu digo no sentido de que obstrui o nosso avanço espiritual, né? Um grande obstáculo ao nosso avanço espiritual. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Isso aqui me lembra uma frase que tinha numa camiseta do meu primeiro professor de Tai Chi Chuan, né? Que ele dizia assim: se o adversário é inferior a ti, por que lutar? É uma covardia, né? Você já sabe que vai bater, né? Se o adversário é superior a ti, por que lutar? É uma idiotice, né? Você vai apanhar. E se o adversário é igual a ti, ele te compreenderá e não haverá mais luta. Ou seja, lutar é uma assim, lutar nesse sentido, né? Não no sentido de se defender, mas no sentido de agredir, de vingar, é uma insensatez, né? O uso da força para autodefesa ou defesa dos mais fracos é perfeitamente legítimo, né? Agora, quem de nós tem lucidez para dizer que vai empregar a força com legitimidade, né? Às vezes até um pai ou uma mãe batendo num filho, não, estou fazendo isso para o bem dele, para corrigir, mas às vezes no fundo, muitas vezes no fundo está um pouco com raiva, porque o menino jogou água naquela mesa linda, né? Que não era para jogar água. Então, é muito difícil a gente não ter uma explosão, né? de raiva. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Sobretudo, volto a repetir, com os aspectos sutis dos venenos mentais, né? Porque quando a gente fala de sutil, o que significa? Sutileza é aquela coisa que se infiltra, né? Quando se fala assim, fulano entrou com bastante sutileza, quer dizer, sem ninguém perceber. Por isso que Jesus fala, orai e vigiai, né? Porque se não houver uma vigilância muito atenta, um elemento fogo muito aceso, muita lucidez, esses elementos assim, eles são muito tênues, sabe? Tem que ter uma percepção aguçada, uma percepção treinada. Orar e vigiar treine a percepção para todos os seus maus hábitos internos, certo? Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo, sem desconfiança, e espera um momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Hoje está sendo muito comum esse ataque covarde, né? Em sua honra e em suas afeições pelas redes sociais. Já viram isso? Estou ali, né? Estou lá longe, às vezes estou em outro país, mas estou mandando ver, né? Por quê? Porque eu sei que a pessoa que eu estou ofendendo ou que eu estou atacando não tem como me alcançar. Novamente volta o quê? A covardia, né? Eu me escondo. Porque aqui vocês percebem que, embora ele esteja, o espírito esteja descrevendo isso dentro de um quadro do século XIX, os nossos problemas continuam os mesmos. Problemas internos continuam os mesmos. Nós só mudamos o quê? As ferramentas que a gente usa. A gente não vai lá, pega uma arma e dá um tiro. Ficou pior, né? A gente vai na internet e difama a pessoa.
acaba com a pessoa na internet, sem correr nenhum risco. Lá, pelo menos antes, o sujeito chamava o outro para o duelo e estava de peito aberto, ainda havia alguma coisa de hombridade naquilo. Agora é covardia total, né? É uma vingança assim podre, vamos dizer assim, pior, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o nosso mundo, ele se orgulha muito do seu avanço tecnológico e civilizatório, mas eu pergunto, que avanço é esse do ponto de vista espiritual? Né? É um grande atraso, na verdade, né? Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Vocês percebem como hoje a internet potencializa isso? A internet, ela potencializa muito a prática do bem. Ela em si não é mal, ela não é boa nem ruim, ela é um instrumento neutro. Agora, se temos sabedoria, ela vai ser maravilhosa para a propagação do bem, né? Tá aí o canal do Lama no YouTube para dizer, né? Mas a gente também tem visto coisas terríveis, né, acontecendo. O exército islâmico usa a internet para aliciar pessoas para fazerem o que eles fazem, né? Os atos de terrorismo, etc, né? Por isso, quando aquele que persegue se apresenta nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato, quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. É aquilo que a gente estava falando aqui, estão vendo? Ou seja, mesmo naquela época, em que estava longe de nós termos esse avanço tecnológico que nós temos hoje da internet, ele já falava de coisas que hoje com a internet estão até mais potencializadas. Dão mais margem a essa atitude covarde, né? A gente tem visto muito, eu vejo demais, qualquer pessoa que entrar vai ver, né? O tanto que tem pessoas sendo caluniadas, agredidas, ainda que sejam pessoas que tenham feito negatividade, né? Mas uma negatividade não justifica a outra, né? Não se apaga o ódio com ódio, né? Não se apaga a negatividade com vingança, não é assim que se apaga, né? A nossa sociedade, inclusive, eu tenho falado isso muito aqui, porque eu acho que é o nosso grande problema hoje, e o Ceará está aí para mostrar isso, é esse instinto de vingança que coletivamente nós cultivamos em relação àqueles que infringiram a lei, né? Que nós chamamos de criminosos, né? Ou seja, a gente congela eles na figura de criminosos, esquecemos completamente que, como nós, eles também têm uma semente divina no interior deles e esquecemos deles lá nas prisões, que apodreçam lá, que morram lá. E isso está gerando um problema e um karma sério para a nossa sociedade. Por quê? Porque se nós não agirmos com compaixão, procurando iluminar as mentes daqueles que praticam negatividades, nós vamos ser vítimas dessa negatividade. Eles fazem parte do nosso corpo social, né? E se pensarmos em termos espirituais, são nossos irmãos em Deus. É isso. É como a gente tem que olhar, a gente tem que desenvolver essa capacidade de olhar para eles e ver assim, que se fosse meu irmão, o que eu iria fazer por ele? Eu iria querer que ele apodrecesse lá no presídio? Ou eu ia lá, ia tentar mudá-lo de toda forma, fazer com que ele brotasse nele todas e se manifestassem todas as qualidades positivas que ele tem em potencial para que ele pudesse se ressocializar? É essa a questão, né, gente? Se a gente, a cada um é dado segundo suas obras. Se a sociedade hoje está sofrendo um problema de insegurança, é porque ela não está sabendo agir com sabedoria em relação aos problemas e às negatividades que acontecem, né? Para trás, pois, com esses costumes selvagens. E eu vou dizer para vocês que esse costume nosso que eu acabei de falar sobre a visão que nós temos dos criminosos é ainda um costume selvagem, que nós precisamos purificar. Para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Percebem, pessoal? Fora desse sentimento de caridade, o que é a caridade? A caridade é a superação da separatividade. Porque eu só posso ser caridoso efetivamente, né? Não de uma forma apenas superficial, mas efetivamente, se eu entender que o outro e eu somos uma mesma coisa. Cuidar deles ou cuidar de nós significa a mesma coisa. Só assim eu posso ser caridoso.
Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança, de outro modo, senão para perdoar. E assim ele conclui a sua mensagem, né? Então, ele conclui a mensagem ressaltando mais uma vez a importância do perdão e conectando, inclusive, esse nosso estudo do Evangelho de hoje com a nossa mensagem. Vocês perceberam que a nossa mensagem foi benignidade. Sejam benignos uns para com os outros. Aí a gente imagina assim que uns para com os outros é os nossos, né? É o da nossa trupe, né? Do nosso grupo. Não, uns para com os outros inclui todo mundo, a humanidade toda. Por isso a gente fala sempre nos presídios, porque sempre é onde a gente tem a maior dificuldade, né? Um órfão, a gente tem compaixão, a gente tem mais facilidade de ter compaixão, né? Uma viúva, né? Um idoso, mas um criminoso, opa, aí esse cara, né? Um estuprador, sei lá o que, um assassino, né? Um sujeito que matou e esquartejou o corpo da vítima, é mais difícil, aí é um desafio maior. Mas eles estão inclusos nas recomendações. Jesus não botou aqui, não achamos no Evangelho nenhuma ressalva, né? Nenhum asterisco. Nenhuma discriminação. Nenhuma discriminação, exatamente. É por isso que são chamadas qualidades incomensuráveis. Não tem restrição. Não tem nada nem ninguém que elas não alcancem, né? Então, amor, compaixão, alegria altruísta, equanimidade, não tem limite. Não tem limite. Quanto maior a negatividade, mais elas se ampliam para abraçar o ser e tentar trazê-lo de volta ao caminho.